Bem-vindos ao podcast do Caminho da Felicidade. Hoje estamos à conversa com Antónia Loureiro sobre a linguagem emocional do corpo, para entender que linguagem é esta que o corpo utiliza e como podemos estabelecer uma comunicação feliz entre o corpo, a mente e o espírito. Eu vou apresentar a nossa querida Antónia. A Antónia Loureiro é hipnoterapeuta, terapeuta transpessoal, terapeuta corporal e comportamental e é também facilitadora de constelações familiares e sistémicas. Ela conhece o caminho que as emoções percorrem no corpo como a palma da sua mão e acompanha clientes em sessões individuais e em grupo desde há mais de 25 anos. Acerca de si mesma, a Antónia diz que é sensível, amorosa, uma eterna aprendiz, flexível, generosa e que acredita em milagres. Ela trabalha com as abordagens da psicoterapia transpessoal, da hipnoterapia, das constelações, como já disse, e também com a astrocoach e é ainda facilitadora do curso Educação das Emoções. Então este tema é-lhe muito querido, é um tema onde ela navega com muita vontade e com certeza que tem muito para nos contar nesta nossa sessão. Bem-vinda, querida Antónia. Eu Obrigada. é que agradeço o convite e desde que eu possa estar ao serviço, que é aquilo que mais me motiva, eu estou disponível e tenho todo o gosto em partilhar, porque a vida é isso mesmo, é uma partilha. É esta permuta entre o que cada um tem e entrega ao mundo, porque nada nos pertence, tudo é para partilhar. Excelente. Obrigada, Antónia, por estares aqui. Então, nós hoje falamos sobre a linguagem emocional do corpo e do quanto o corpo pode falar e contar-nos uma história, contar-nos que memórias é que ele guarda, que experiências é que nele ficaram gravadas. Podes-nos contar, então, porque é que se diz que o corpo fala? Que linguagem é esta que nós desconhecemos, Antónia? É que eu comecei há muito tempo, como tu disseste, e uma das maiores motivações que eu tive era exatamente entender, descodificar o que é que fazia com que as pessoas tivessem cargas tão pesadas que faziam com que elas, apesar de nós às vezes as vermos ou sentirmos com um potencial incrível, ficarem presas naquela teia de emoções e nas suas incapacidades, sem capacidade de ver ou sentir todos os seus recursos. E isso levou-me por muitas aprendizagens, muitas formações, sempre, e a busca era sempre a mesma, era ir um bocadinho mais além. Então, mais à frente eu falarei do meu percurso, onde é que isso iniciou, como é que foi, mas o que é que eu gostava de partilhar é que o corpo realmente explica aquilo que se passa na nossa mente, ou seja, fica materializado no corpo a forma como nós pensamos e a forma que no fundo é isso vai, e como sentimos, e isso vai, o corpo revela a nossa história. E desde há muitos séculos que os estudos se começaram a fazer no sentido dessa compreensão do ser humano. Freud, por exemplo, era o pai da psicanálise e ele alertou a medicina sobre a existência da mente dentro do corpo. Ou seja, ele já falava, atenção, que há uma mente dentro de um corpo e ela vai criar muito daquilo que é o corpo que nós estamos a trabalhar. Então, depois, um discípulo dele, que é o Wilhelm Reich, falou sobre o entrelaçar entre a mente e o corpo, e assim era possível ver no corpo algumas características da mente, ou seja, os pensamentos iam ficar materializados no formato, o corpo já falava, ele já estava a investigar isso. Depois o Loven introduziu o conceito da bioenergética, que são os traços da personalidade, mais uma vez, portanto, e assim se foi evoluindo, até chegarmos a um influenciador que para mim é assim uma referência, que é o Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, e no fundo ele transmitiu-nos o que é a constituição do nosso ecossistema, ou seja, a influência na organização do sistema das famílias e das corporações. E, e qual é a importância disso? Bom,
considerando que durante todo o nosso processo pós-nascimento, ou seja, não será até pós-nascimento, será após a concepção, quando se dá o milagre, se dá aquele encontro do masculino e do feminino, que dá origem à multiplicação perfeita, e o milagre acontece quando nós nascemos, não é? Que somos esse resultado que nos deixa sem palavras, não é? Então, considerando que durante todo o processo de acabamento, entre aspas, do ser humano, ou seja, que se chama o processo de mielinização, ou seja, da consolidação da medula, que acontece já fora do ventre materno, portanto, na primeira fase da infância da criança, mas inicia-se, o processo acontece desde a concepção até por volta dos 7 anos, sendo que o último ano, eu costumo dizer que já são assim os aprimoramentos, os acabamentos. Maior incidência vai até aos 5, 6 anos e depois dos 6 para os 7 já é menos influente. Então o que é que isto quer dizer? Durante este processo da consolidação da medula, da nossa coluna, que é o nosso esqueleto, a nossa estrutura, as nossas bases, está a desenvolver-se o nosso sistema nervoso. E então, ele, o tempo todo, enquanto ele está a consolidar-se, ele está a absorver as vibrações do ambiente. E nessa fase, portanto, na fase em que o bebê está dentro do útero materno, até cerca do primeiro mês e meio, 2 meses, mais ou menos, ele só tem percepções. Ele não se expressa, mas ele sente tudo. E o que acontece é que o meio ambiente tem a capacidade de moldar quem é que nós vimos a ser nas várias fases. Então, as histórias que acontecem durante cada período vão, de alguma forma, ser absorvidas pela mente, pelos sensores, e vão ajudar a moldar. E fazem a diferença como nós depois, em adultos, nos vamos comportar. E isto é uma coisa absolutamente extraordinária, depois em consulta perceber a história que as pessoas sabem, ou quando não sabem vão perguntar, investigam e descobrem, e isso de alguma forma dá-lhes respostas, não para ficarem presas, mas para terem um maior entendimento. Uns chamam-lhes feridas emocionais, outros que são traços de caráter. Para um terapeuta, o mais importante é entender o que é que está por trás do processo mental, das percepções que aquela pessoa tem, entender a história daquela pessoa, no fundo, e muitas vezes, olhando para o corpo, nós percebemos logo imensas coisas. Então, nesta primeira abordagem que eu estou a fazer e que estou a partilhar convosco, neste processo de evolução, o que é que acontece? Cada um vai sentir, a criança absorve tudo ao seu redor e vai criar uma base de dados que, baseados no que gera prazer ou dor. E então ficam registadas no seu sistema de uma forma 90% inacessível em termos de consciência. Ou seja, ela não, em adulto não vai fazer a menor ideia do nível de impacto que isso tem na sua vida. Mas está tudo registado, está tudo lá. E a forma como essas histórias, esses factos, com essas percepções emocionais, vão depois, em adulto, vão repetir-se, sem que ele tenha a mínima consciência, e assim vão impulsionar para fazer determinadas coisas ou paralisar, conforme as percepções que o bebê ou a criança teve. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar um processo de gravidez em que a mãe engravida e passa por processos
de medo, de insegurança. O que é que nós imaginamos que acontece naquele ventre? Ele retrai-se, ele fica comprimido. E o bebê sente que ele também se encolhe. Cada sentir, cada movimento que a mãe faz, o bebê percebe. E imaginemos o contrário, que a mãe está absolutamente em relax e feliz e descontraída, e ele vai crescer também com essas percepções. Portanto, depois ele nasce imaginando que o processo decorre com toda a fluidez, e durante a primeira fase, que é aquela fase em que o bebê ainda não tem sequer o crânio consolidado, nós até dizemos, cuidado, pega na cabeça do bebê, não é? Porque ele não tem ainda a estrutura inicial da cabeça, os antigos diziam que era a moleirinha, não é? Não é? Que no fundo é o coronário, é esta parte aqui que nos faz a ligação com a parte superior. Portanto, a criança, ao absorver tudo, vai absorver o que há. E o que há é o que corresponde àquela família, àquela envolvente, aos cuidadores que estão a cuidar dela, porque pode não ser o pai ou a mãe, e isso depois também vai fazer diferença, se são pessoas que têm, o que é que transmitem, e não é só o que é que transmitem, é como é que o bebê ou a criança, na sua fase ainda de não interação com o adulto, com consciência, com discernimento, que percepções é que ela tem? Imaginando que ela fica demasiadas horas numa ama a sua mãe, porque trabalha muito, chega muito tarde para o ir buscar, a percepção, ele vai crescer e vai se consolidando com uma sensação de, de rejeição numa primeira fase. Ou seja, da gestação, o parto e o primeiro mês de vida, uma das dores que podem dar é, quando uma criança é considerado o acidente, foi por acaso, ou seja, não era um bebê desejado, ou não foi. Não, e o primeiro impulso é. E ele começa logo a sentir isto, então ele não, como não foi desejado, ele começa logo a alimentar dentro de si. Isto não é para culpabilizar nem pais, nem mães, mas é só para nós entendermos que na fase da criação, porque isto vai gerar um tipo de ser humano. E isto é que eu acho que é maravilhoso nós descodificarmos e entender. Eu pergunto sempre se a pessoa sabe como é que foi a gravidez, como é que foi o parto, quem é que cuidou, e depois por aí vai, mas entender isso ajuda-nos. Portanto, imaginando que num parto onde a criança foi muito desejada, mas imagina um parto difícil, que foi com fórceps, em que o crânio foi comprimido, em que eventualmente ela esteve com menos fluxo sanguíneo. Portanto, ela teve percepções naquela zona que fizeram com que ela se sentisse quase como se este mundo fosse hostil para ela. Então, o que nos estás a dizer é que esta primeira fase da concepção, do parto, destes primeiros anos de vida são essenciais e que logo desde a concepção, o cérebro, a mente fica de alguma forma moldada, há uma estrutura que fica ali não é destinada, mas pronto, preparada, e que todo o desenvolvimento, não só mental, mas também físico, da pessoa é influenciado por esta primeira experiência da vida e que isto influencia a nossa forma de perceber o mundo de uma maneira que nós, enquanto adultos, nem sequer estamos totalmente conscientes ou não temos um acesso direto a essa informação. Talvez com determinadas técnicas consigamos lá chegar e ir desbloqueando alguns destes traumas. Então, o que eu te pergunto, antes de mais, antes de aprofundarmos este tema que é tão interessante, é como é que tu chegaste a este caminho, a esta visão da vida, a esta comunicação do corpo com a mente e com as emoções. E eu gostaria que tu nos contasses um pouco do teu próprio percurso nesta área. Ok. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, fui mãe muito cedo,
Portanto, tenho 2 filhas muito crescidas, eu tenho 61 anos e tenho 2 filhas e 4 netos, sendo que 2 dos meus netos são adultos. Portanto, e uma já está a acabar a faculdade, portanto, comecei muito cedo e isso também é interessante depois perceber nas constelações como é que nós vamos, de alguma forma, ter uma carga genética que nos vai impulsionar ou travar, não é? Mas não é esse o caso. Então comecei muito cedo, fui para, porque tinha uma estrutura familiar, lá está, condicionou em parte as opções de vida que eu fiz. Eu fui trabalhar para uma grande empresa, que era a Portugal Telecom, onde me mantive durante 31 anos, hum, a fazer, realizada porque tinha equipes de trabalho fantásticas, mas no final, ou seja, os últimos 12 anos, não foram para mim tão gratificantes, porque eu na realidade queria mesmo, já estava a acumular, ou seja, desde 1990 que eu comecei a fazer formação nesta área e a começar a dar consultas e, e dinâmicas de grupo, e então eu fazia as duas coisas em paralelo. E se eu me perguntasse onde é que eu me cansava menos, apesar de trabalhar imensas horas, era quando eu estava a fazer trabalhos que tinham a ver com o um a um, as consultas, ou dinâmicas de grupo. E lá acontecia muitas vezes que eu dava o meu melhor, trabalhava com equipas jovens, de alguma forma também entendi que o meu lugar ainda era lá, porque era quase como se eu lá estivesse, eu poderia, de alguma forma, criar algum tipo de mudança, porque tinha essa possibilidade. Então, voltando atrás e com a tua pergunta, em 1990 eu fiz uma formação da Universidade da UAL, que era uma formação em counseling. O counseling é dentro da linha de Carl Rogers, ou seja, já era o que me fazia mais sentido, era a terapia centrada no paciente, ou seja, o paciente é um mundo e eu tenho que descodificar aquele mapa-mundo. Não há dois indivíduos iguais, não há dois lutos iguais, não há dois divórcios iguais, não há, não há nada que seja igual. Tu és única, eu sou única e cada ser humano, perante um ser humano, o que mais me aproxima dele é eu também ser um ser humano, independentemente dos rótulos. E isso apaixonou-me, isso fez-me fazer aquela formação com imenso sentido. Já nessa altura se trabalhava o psicodrama, que era de alguma forma uma representação das emoções, e depois, quando eu vou fazer o paralelismo entre isso e a paixão que eu tenho pelas constelações, percebo que estas coisas estão todas interligadas. Portanto, depois fiz também na UAL uma pós-graduação em psicoterapia. Em 97 fiz a certificação do método Luisei, que foi outra paixão muito grande, e que eu recomendo vivamente que as pessoas façam o processo, nem que seja só pelo livro Você Pode Curar a Sua Vida, e que entendam como é que os pensamentos, a mente influencia a somatização no corpo, as emoções, as crenças limitadoras, as heranças que nós temos, do que ouvimos, do que nos quiseram dar como as nossas bases familiares, com o máximo de amor por vezes, mas fizeram o melhor que sabiam com aquilo que tinham, não é? E pronto, a mente, no fundo, nós estamos aqui todos para transcender as nossas limitações do passado, não é? E a mente é uma ferramenta. E é isto que a Louise, que eu tive o privilégio de estar com ela ainda em viva, nossa mente pode ser destreinada, porque ela funciona muito em automático, nós ganhamos consciência, retiramos-la daquele, até hoje eu posso ter pensado de uma forma, e hoje se eu ganhar consciência, eu posso começar um treino diferente. É como eu escolher, que até agora tenho feito sempre um tipo de exercício e agora vou fazer yoga. Portanto, é um treino diferente. E quando eu escolho com consciência, eu coloco-me noutro caminho. E ao fazer isto, com o método Luisei vão-se trabalhar as crenças e o perdão,
e o perdão, e o entender o que é o perdão e o que não é o perdão, porque é muito importante, porque há uma grande confusão e isso daria mais uma conversa, mas também o nosso próprio poder de criar condições, criar pensamentos novos, avenidas novas por onde os pensamentos vão circular, e esses novos caminhos neurais levam-nos a resultados diferentes. Isso apaixonou-me, a par e passo com isso comecei a fazer a formação em astrologia, no Kiran, com a Maria Flávia de Monsaraz, mas o que me apaixonava na astrologia era a astrologia transpessoal, a astrologia do autoconhecimento, entender quem sou eu, o que é que eu trago comigo, e juntamente com a carga genética e as minhas escolhas, que resultado é que isso dá na minha vida. Então, para mim, a astrologia está muito ligada com isso, muito mais do que a astrologia divinatória, é o do entendimento. Fiz depois formação com a Lise Bourbeau, que também tem um grande trabalho na área do corpo e das emoções e das feridas emocionais. Ela tem alguns livros em português, em português acho que já tem, os mais significativos ela já tem, que são as 5 feridas, escuta o teu corpo ama-te e portanto ela também é fantástica. Fiz a hipnoterapia, fiz formação de regressão, várias formações em coaching, porque eu na altura tinha estado a fazer uma formação de PNL com o Tony Robbins e quis aprofundar, apesar para quem quer ir direto ao assunto e tem objetivos claros e é para ali que vai, e ok, não quero muito saber porque também há pessoas desse tipo, eu quero alcançar aquele objetivo, aquelas diretrizes e funciona, mas passado algum tempo o coaching puro e duro não era com o que eu me identificava e eu comecei a trabalhar no Astro Coach e no coach de cura emocional. Ou seja, voltava outra vez àquilo que é, no fundo, a minha paixão. Fui professora durante uns anos da Escola Espanhola de Desenvolvimento Transpessoal, foi onde eu conheci esta princesa linda e maravilhosa, e mais uma vez me realizei muito como, não só como professora, como acompanhante daqueles seres que também queriam transcender-se, conhecer-se mais e pôr-se em prática, porque nós nunca somos suficientes, precisamos sempre de mais e mais seres, mais luzinhas, fazem de facto o céu brilhar mais e a terra também. Fiz a formação de mindfulness, constelações, e as constelações então são assim uma paixão, não só ao nível, agora é muito mais constelações individuais, porque os grupos não têm estado a funcionar, e é maravilhoso ver. Ultimamente fiz uma formação para constelações com adolescentes e com crianças de uma forma muito lúdica, muito divertida e é muito. E o que é que eu posso dizer mais? Reiki, fiz voluntariado no IPO até ao confinamento, no IPO na parte infantil, porque o IPO permite há mais de 10 anos esta terapia complementar e foi assim das experiências hum, mais avassaladoras da minha vida. Porque nós muitas vezes damos por garantida a vida, e desperdiçamos dias, semanas, meses, anos. E nós vimos com uma garantia, é de que temos uma finitude, o nosso corpo físico tem uma finitude. E então, perante aquela experiência, não era nada de novo, mas deu ainda mais significado a que escolhas é que eu faço e que cada dia é a minha vida. Eu agora estou a viver a minha vida. Hoje é o dia mais importante. E eu não dou por garantido amanhã, eu estou aqui hoje, agora, e agora é o momento mais importante. E, e não sei como vos transmitir mais que o que é que aquelas crianças na sua inocência, as famílias, buscam de força, de recursos maravilhosos,
hum, esperança, vida, e, e depois tínhamos os nossos Barnabés que iam connosco, que eram os sobreviventes de cancro, que iam dar ânimo às famílias, às crianças, falar. Uma coisa é nós irmos prestar um serviço, outra coisa é irmos acompanhados de, de guerreiros que ultrapassaram uma batalha e estão ali. Então isso é uma coisa que me apaixona, estou cheia de vontade de retomar, através de acreditar e que possamos voltar lá. O que é que eu posso É um dizer mais? é um percurso imenso, é um percurso muito rico, e realmente percebe-se que tens aproveitado muito bem os teus anos de vida, sobretudo se esta é a área que tu gostas, a área das emoções, tens feito um percurso brilhante. E eu queria te perguntar, dentro destas abordagens que tu já tens, há muito tempo como tuas e que tu exploras, nomeadamente o trabalho da Louise Hay, da Lise Bourbeau, das constelações, Uhum. diz-nos o que é que acontece quando nós reprimimos as nossas emoções, para que as pessoas entendam de forma muito concreta no corpo que sinais é que estas emoções reprimidas podem dar, a que sinais é que as pessoas precisam de estar atentas para poderem fazer este trabalho interior e não pensarem que é apenas um sintoma físico sem qualquer relação com nada mais. O que é que acontece quando reprimimos as emoções? Quando nós reprimimos as emoções, e começamos a fazê-lo muito cedo, como eu estava a falar há bocadinho, não é? Como método de defesa, como método de construção inconsciente do que funciona e do que não funciona, porque nós, no fundo, queremos todos ser amados, ser aceitos, ser ouvidos. É aquilo que move a nossa vida. A partir da altura em que ganhamos alguma consciência, nós precisamos disso. E quando não sentimos que isso acontece, vamos começando a somatizar e então criamos bloqueios, ou seja, vamos imaginar, nós temos um combustível, não é? Se estiver tudo a funcionar bem, uh, o carro desliza, a máquina flui, está tudo bem. Quando há bloqueios, começa a haver alguns sinais e o nosso corpo vai mostrando isso. Portanto, eu costumo dar o exemplo ou a imagem de estacionamos mal o carro fica bloqueado, ele não tem nenhuma avaria, mas ele não anda. Na realidade, o nosso corpo, quando nós temos determinados bloqueios, ele não tem ainda, muitas vezes, nenhuma manifestação significativa, mas a verdade é que nós não andamos, ou as pessoas queixam-se que não conseguem avançar, elas não conseguem sair do lugar. Isso é o tipo de bloqueio que gera quando se reprimem as emoções. Por exemplo, nós temos os nossos vários centros energéticos, que eu costumo, mesmo não importa se a pessoa sabe o que são chakras ou o que não são, não é isso que importa, importa que há centrais de energia, não é? E há um caminho, uma autoestrada para ser percorrida entre essas centrais. Se houver um bloqueio numa das centrais, não se consegue passar, ou para cima ou para baixo. Então isso vai fazer, de acordo com o que move essa central e a forma como ela está ligada com vários órgãos ou com vários tipos de expressão, seja ela verbal, seja ela emocional, se for na garganta, tem a ver com a comunicação, se for no coração, tem a ver com a expressão das emoções ou com o sentir, às vezes exagerado, empolado pelas suas fragilidades, quando é na zona do plexo solar ou do estômago, que é o locus de controle, a pessoa sente-se ou impotente ou com um medo terrível, enfim, tudo isso. Isso são tudo emoções que ficam bloqueadas e que, passado um tempo, umas vezes curto, outras vezes longo, porque o nosso corpo é muito tolerante. O nosso carro, se pusermos o combustível errado, para na hora. O nosso corpo, quando nós comemos errado, não para logo. Quando pensamos errado, não para logo. E quando sentimos não é errado, mas de uma forma menos equilibrada, também não para logo. Ele vai parar mais à frente. Então, eu costumo dizer que se nós engordássemos 10 quilos de um dia para o outro, íamos a correr para o hospital. Mas como engordamos só 100 gramas ou 200, e passados uns anos temos mais 10 quilos, mas foi num período longo, vamos nos habituando.
e tal como este exemplo, vamos nos habituando a lidar com emoções que nos vão desempoderando ao longo do tempo, sem valorizar, ok? Sei se respondi, se era isto que, se há algo mais que queiras que eu possa dizer acerca disto, mas acho que é muito por aqui. Tudo é energia, o nosso corpo é energia e é muito importante que se desbloqueie o mais possível para que possa fluir, para que nós possamos até resgatar a liberdade e a inocência. Porque se nós olharmos para uma criança, o nível de liberdade de expressão, se ela não tiver sido, enfim, logo nos primeiros tempos, muito, sofresse muito os impactos do ambiente, ela vem a correr livre, de braços abertos. Nós hoje estamos a reaprender como abraçar, como expressarmos, e isso tudo tem a ver com as emoções. Sem dúvida. Será que nos podes contar algum caso particular que tenhas acompanhado, que te seja mais querido ou que te recordes agora? E que técnica é que utilizaste, ou que técnicas, se combinaste mais do que uma, Hum. para ajudar a pessoa a fazer esse desbloqueio emocional? Bom, como terapeuta, seja qual for o paciente ou seja qual for o caso, a primeira coisa que para mim é importante entender é sempre a origem, portanto, há quanto tempo é que a pessoa tem consciência e depois, até para depois fazermos um caminho para ela entender que se calhar ela só se deu conta naquele momento e que isso pode ser já bastante mais prolongado no tempo e depois vou sempre, que benefícios é que ela tem com o estado em que ela tem, em que ela se encontra. E eu acho que aqui faz muita diferença, porque as pessoas não estão à espera que eu lhes pergunte ou que eu vá trabalhar com elas que benefícios é que têm aquele estado, porque as pessoas estão sempre centradas no prejuízo e não no benefício. E vão lá pelo prejuízo, não vão lá pelo benefício. E ao descodificar isso, o benefício, a pessoa, ao princípio, aquilo é como uma garrafa de champanhe, está com uma rolha e ainda tem um arame à volta para proteger e não quer sair de maneira nenhuma. Mas depois de sair a rolha, saem imensas coisas. E estou-me a lembrar, por exemplo, de uma moça jovem que tinha cerca de 30 quilos a mais do que o peso que ela, por um lado, gostaria, que por outro lado seria o peso ideal ou próximo disso para ela, estava a prejudicá-la imenso. E com algum tempo de trabalho, ela percebeu que era um tipo de camuflagem que ela usava para não ser atraente, porque ela tinha questões com a sexualidade dela, ela tinha questões com a intimidade e ela era jovem. E se ela fosse, de facto, hum, mais magra, ela tinha linkado que ela iria atrair muito mais a atenção e, portanto, isso iria pô-la numa situação. Isto era um benefício que ela tinha. Ela sendo assim, ela estava protegida. Isto é um dos casos. O que é que nós fizemos? Fizemos a ressignificação das crenças, as crenças que ela tinha, que eram os sabotadores que ela própria tinha e alimentava, o empoderamento foi recuperar o poder dela, mas foi sempre depois de perceber, dela ter um entendimento não só ao nível mental, mas ao nível do que ela sentia, a segurança que ela sentia por ter aquela camuflagem. Era um grande benefício. E quando, e com muita liberdade, aceitando exatamente que por mais quanto tempo é que ela ia querer usar aquela máscara ou aquela vestimenta do corpo, ao fortalecer a mente e a ativar os talentos motivadores que ela tinha e que estavam adormecidos ou absolutamente inativados para agir, para comportamentos novos, hum, ela foi descobrindo que afinal não era assim um risco tão grande,
que a beleza dela fosse visível, ou mais visível, porque linda ela já era, não tinha a ver com isso. E esse foi assim um processo que me encantou, porque ela dizia: eu não me consigo mexer. E ela tinha muito a tendência para o exagero, era ou tudo, ou nada, ou sempre, ou nunca, e eu não me consigo mexer, e eu disse: então, mas e diz-me como é que chegaste aqui? Trouxeram-te de maca? Ah, perguntas, e ela disse: não, não, eu vi no elevador. Eu disse, ok, então mexeste as tuas pernas, tu consegues te mexer. Portanto, porque não é que a pessoa queira mentir a ela própria, mas ela vai acreditando nas mentiras que se conta, e isso vai fortalecendo um padrão mental que a impossibilita, que vai blindando e consolidando aquelas armaduras. Então, esse é um caso que eu tenho como assim uma, uma referência e uma paixão imensa pelo sucesso que ela alcançou, pela mudança que ela fez na vida dela. E estas situações do excesso de peso são muito comuns quando há bloqueio emocional? São, são, são. Em várias fases da vida. E estão muito estigmatizadas e estão muito. Eu vou dar o meu exemplo. Eu tenho uma disfunção da tiroide, que não é hipo nem hipertiroidismo, é o síndrome de Hashimoto, e há uma crença, há muitas crenças à volta da tiroide. E também há acerca da menopausa, e também há acerca de uma data de outras coisas que servem de gatilho ou impulsionador da mulher engordar. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? A mulher vai se sentindo menos atraente, desempoderada, com uma libido mais baixa, e então ela quando não tem consciência, vai permitindo que o seu corpo embarque nestes preconceitos, nestes julgamentos, nisto que se vende massivamente, não é? Quando isto são crenças, não é? E ela não se coloca muitas vezes com o poder todo que ela tem para continuar a cuidar-se. E, portanto, acha normal, embora esteja em sofrimento. Ok? E quando. Eu não estou a dizer que não há mudanças no corpo. Sim, há mudanças no corpo. Sim, o nosso corpo é maravilhoso, vai se adaptando e nós também precisamos de o fazer, mas não temos de viver sobrecarregados em fase nenhuma da nossa vida. E o excesso de peso, muitas vezes, nesta fase que eu conheço bem, porque já entrei na menopausa há mais de 10 anos, que eu tive uma menopausa muito cedo, no entanto, e poderia muito bem, porque tenho a questão da tiroide e tudo isto, eu costumo dizer sim, pode ser verdade, pode, mas não tem que ser. Não tem que ser. Não é uma condenação, ok? É apenas um diagnóstico possível, não é um prognóstico. É completamente diferente. E a pessoa, quando se sente livre, ela vai aumentar o seu nível de responsabilidade. E eu gosto muito desta palavra, porque eu costumo dizer às pessoas, perguntar-lhes se elas sabem o que é a responsabilidade. A responsabilidade é a habilidade para responder. Então, quando nós temos habilidade para responder a cada circunstância, a cada momento, a cada ano de vida, a cada situação em que estamos, nós somos mais livres, desenvolvemos habilidades para responder. E a liberdade está ligada com a responsabilidade. Então, nós podemos ser mais livres ativando este recurso. Ainda sobre a questão do peso, já percebemos que o excesso de peso
é uma consequência bastante recorrente do bloqueio emocional. E o contrário também pode ser possível? Também. Hum, Também. Aliás, quando há bocadinho eu estava a falar na fase de mielinização, por exemplo, a primeira fase dá origem a algumas pessoas serem, como a ferida delas é não terem sido desejadas, elas nascem inconscientemente, os sensores vêm como se elas quisessem desaparecer para não incomodar. Então elas vêm ser aquele tipo de pessoas muito magras, ou seja, frágeis, que ou muito tímidas, que têm grandes cabeções, cabeções no sentido, tudo acontece, a cabeça está desconectada por vezes do corpo, ou seja, pensam imenso, muitas vezes são inteligentes, mas elas ficam-se pela cabeça, ok? É muito interessante estudar isso para perceber que o tipo de corpo, quando entra no consultório uma pessoa com um determinado tipo de corpo, pode não ser isso, até pode ser a segunda fase, que é a fase que já tem a consolidação da parte cervical e de tudo o que são os sentidos, ou seja, o olhar, o cheirar, o saborear, que é a segunda fase do crescimento do bebê, e esses são os considerados os orais, não é? E que em excesso ou por carência vêm ter um tipo de corpo diferente. Em excesso metem tudo na boca, portanto compensam através da boca, através da comida ou através dos cigarros ou através de morder as canetas ou através do que for, e por carência fecham a boca. E portanto podem ser magros por carência. E é muito, muito interessante perceber o tipo de corpo, ou o ganhar peso, ou o aumentar de peso, porque nós, depois ao longo da vida, apesar de termos estas influências, nós vamos passando por situações, nós nunca somos só uma coisa, somos essencialmente um tipo, mas vamos ter influência de outros tipos, porque vamos recebendo determinadas influências que já não nos afetam na construção da medula, mas vão afetar a forma ou as fragilidades que temos e potenciar determinados resultados. E que tipos de corpo é que existem? Podes-me dizer assim, resumidamente? Olha, existe isto depois tem uns nomes que às vezes até assustam um bocadinho as pessoas, não é? Portanto, o primeiro, que é o tipo de corpo muito, muito magro, com os ossos muito saídos aqui, por exemplo, vê-se os ossos todos, vê-se os ossos dos braços, esta parte aqui muito visível, toda esta zona aqui dos ombros, tudo isto, estes são os esquizoides, que este nome é assim um palavrão, não é? Lá está, é a tal dor da rejeição, não é? Eles vão existir dentro da cabeça, ou seja, têm uma grande imaginação, uma grande criatividade, mas é todo um mundo mental, é muito mais mental, ok? Depois temos o mundo externo influenciou-os para eles ocuparem menos espaço. Então é por isso que eles precisam de ser magros. Depois temos o segundo tipo, que são os orais, portanto, isso corresponde à fase da amamentação e do desmame. Então, também é interessante perceber, não é? O que é que acontece naquela fase? É mais ou menos até ao primeiro ano de vida, portanto, as sensações, eles naquela fase estão a experimentar o mundo. Os sensores, não é? Então, as percepções que eles têm, é a fase mas é uma fase de grande dependência. Por isso, muitas vezes, eles ficam dependentes do que ingerem. Portanto, e vai depender muito se o cuidador consegue descodificar, porque o bebê ainda não sabe falar, não é? Se ele consegue descodificar as necessidades que aquele bebê tem. Porque o choro não é igual, ele chora se tem calor, ou se tem sede, ou se tem fome, ou se tem cocó, ou se tem outra coisa qualquer, portanto, e ele quer que o entendam, quer que percebam as suas necessidades. Podem ser excessivamente atendidas,
ou negligenciadas na percepção dele, não é? Porque a maior parte dos adultos não tem essa intenção, mas é assim que ele sente, ok? Portanto, a dor é de se sentir abandonado. Abandonado nem que seja à sua sorte, porque não está a ser, ele não está a sentir. Portanto, as características dele são muito ligadas com o mundo emocional. Portanto, os orais têm uma grande. São pessoas que têm podem ter grandes flutuações, mas têm uma tendência. São as pessoas que têm as bochechinhas, quando riem ficam com esta parte muito saidinha, são molinhos, gostam muito de afetos, eles têm tendência, o corpo deles, mesmo em jovens, é fofinho, é assim, ao toque, é fofinho, é molinho, portanto, e têm necessidade de se comunicar. Depois o outro tipo a seguir é psicopata, mas não é o psicopata dentro do que é considerado em termos psiquiátricos, não é isso, é mais, vai do primeiro ano até aos 2 anos e meio de vida, já começa a ser a interação com o ambiente para além da mãe. Portanto, a criança começa a descobrir, é a consolidação da parte do tórax, toda a zona do tórax, então ele ganha controle sobre o tronco, ele já anda, ele já verbaliza melhor o que ele quer, portanto já começa a conseguir fazer entender, portanto há uma maior interação com as pessoas, uma maior independência. Só sente que é importante se ele fizer algo para os outros. Porque se ele não fizer, porque há uma grande expectativa dos adultos nesta fase. Já sabe andar, já sabe fazer umas coisinhas, está lá, diz isto, diz aquilo, há uma grande expectativa. E então ele sente que ele tem que fazer alguma coisa para ser visto, para ter valor. E influencia, depois emocionalmente. Imagina, se ele está até a fazer um brilharete e não lhe estão a ligar nenhuma, o que é que vai acontecer? Ele vai-se ativar a dor dele, que é sentir-se usado. Ele é manipulado para fazer gracinhas, e olha só como é que nós adultos devíamos aprender isto para podermos fazer um trabalho porque amor não nos falta a maior parte das vezes, mas falta-nos eu estou tão apaixonada por isto, que eu gostava mesmo que as pessoas soubessem, porque às vezes as pessoas fazem exatamente o contrário, não está certo nem está errado, não é? Não, desde que haja amor, elas estão a dar o seu melhor, mas a verdade é que para o sentir, daquele ser em formação, ele está-se a sentir manipulado. E não deixa de ser verdade, não é? Só que nós não temos essa consciência. Então, as características que ele vai desenvolver normalmente são mais racionais. Ou seja, já tem a ver com o movimento dos braços, a projeção do tronco, mas eles buscam uma base, eles buscam parecer maiores. Então, eles precisam depois de uma faceta em que eles conseguem aquilo que desejam. Então, vão ser mais racionais porque as emoções podem atrapalhar. Então, para alcançar os objetivos. O quarto, portanto, já corresponde ao desfraude, portanto, vai entre os 2 anos e meio, os 3 meses e meio, é o masoquista. Masoquista corresponde à consolidação da lombar, ou seja, a energia é mais forte, mais densa, normalmente são uns corpos quadrados, e como corresponde ao desfralde, nós, visto de costas, vimos logo que o rabo está ligeiramente metido para dentro, ou seja, está contraído, porque tem a ver com o controle do esfíncter. E então, algumas dores ou associadas são a humilhação. Se a criança, por acaso, se descuidou e foi alvo de um reparo ou vários, isto, naquela fase, faz com que ela se retraia. Normalmente são pessoas que desvalorizam e aguentam cargas muito pesadas.
eu posso, eu vou, eu faço. Ou seja, são aquelas pessoas que têm aquelas estruturas, como nós dizemos, as costas largas, têm, portanto, têm um maior controle já sobre as pernas e muitas vezes são pessoas que aguentam muito tempo sem ir à casa de banho, por exemplo. E depois nós não fazemos a associação, mas quando aprendemos isto, o corpo fica, eles estão trancados no corpo, logo o corpo é muito tensionado, é duro, mas é duro desde sempre, sempre foi ao contrário do oral, portanto a própria pele é mais grossa e transportam consigo sempre um sentimento de preocupação. Depois temos a última classe, que são os rígidos, considerados rígidos, que é entre os 3,5 e os 5 anos e pouco, que é quando surge a sexualidade. Então, quando surge a sexualidade, está-se a consolidar a parte sacral da espinal medula, não é? Que vai influenciar até ao final das nossas extremidades, não é? Das pernas, o sistema nervoso que afeta essas partes. Está relacionado com as partes genitais e, portanto, e aqui nasce a percepção da criança que as pessoas se juntam aos pares. Então, ela começa a pensar, mas quem é que é o meu par? E vai ter uma tendência para se juntar ao pai ou à mãe conforme o sexo é diferente do seu. Só que aqui começa a haver uma disputa dentro dela. Ela tenta ligar-se com o progenitor do sexo oposto, mas começa a desenvolver essa triangulação e nesse contexto ela interioriza que ela, a maior parte das vezes, é o elo mais fraco, ou seja, ela não é a companheira ou o companheiro. E então ela sente que ao nível da sedução ela teve uma perda, porque ela perdeu em relação à outra, na formação. A dor é sentir-se trocada, excluída ou traída, portanto ela vai estar presente. Em adulto, por vezes, sente muitas dores ao longo do corpo, distribuídas pelo corpo, e as características são uma estrutura mais bonita, mais harmoniosa, considerado aquele corpo que tem sim, a mulher tem cintura, portanto é um padrão, o corpo é harmónico, tem aqueles traços equilibrados, e está ligado também com a sensualidade. O que depois, quando nós vimos a perceber o tipo de corpo e como é que é, muitas vezes é muito notório o complexo de Édipo e revê-se depois ao falar com a pessoa. Então são estes os principais tipos e como nós conseguimos descodificar e entender que o corpo fala quando chegam até nós. Conseguimos, no fundo a intenção é sempre criarmos uma estrada, um caminho que possamos trilhar juntos de um maior entendimento. E o que é que nós fazemos com o nosso tipo de corpo? Porque O que ele é que nós, olha, antes de mais nada, Susana, amamos. Antes de mais nada, amamos. Uhum. Amamos o nosso corpo. Porque o nosso corpo ama-nos desde sempre. Tudo, mas tudo o que fazemos na vida, tudo o que sentimos na vida é porque temos a oportunidade de habitar o nosso corpo. O nosso corpo é o nosso templo mais próximo. Portanto, conhecer bem quem eu sou, conhecer o meu corpo, escutar o que ele diz, tudo o que eu sinto é fundamental. Não há outro corpo que me servisse mais do que aquele que me cabe a mim, nem a cada um de nós. O nosso corpo é amor, e ele diz-nos isso a toda a hora. Só que nós, na nossa humanidade, não temos a mesma capacidade de o amar a ele como ele nos ama a nós. Ele ama-nos numa dimensão muito superior. Temos que fazer as pazes com o corpo que temos e com todo este historial que foi sendo. Não temos que, mas podemos. Uhum. Podemos escolher.
ter que já implica uma obrigação, Uhum. mas assumir que temos o poder para faz diferença. Eu posso escolher e posso me aceitar tal como eu sou e saber que há um caminho de mudança e que se eu for por esse caminho posso mudar. E achas que há pessoas que são mais propensas a terem algum tipo de fragilidade emocional ou passarem mais por bloqueios emocionais e por somatizarem as emoções no corpo? Há algum tipo Eu de acho que de alguma forma nós somos um conjunto dentro deste corpo físico, que é aquele que aparentemente nós valorizamos mais, a maior parte das pessoas, né? Nós não somos só, nós somos o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo espiritual, já para não falar, mas pronto, basicamente, então seria injusto ou já estaríamos a amputar-nos, não considerar que temos um corpo emocional. E aquilo que eu proponho sempre é vamos ganhar consciência, ampliar a nossa consciência para o equilíbrio. E porque não há ninguém que não tenha um corpo emocional, todos nós temos um corpo emocional. A questão não é ter um corpo emocional, a questão é como é que eu lido com aquilo que eu não vejo. Porque eu vejo o meu corpo físico, eu vejo as mudanças no meu corpo físico, mas eu não vejo o meu corpo emocional. E como eu não vejo, eu tenho tendência a esquecer que ele existe na dimensão em que ele afeta o meu corpo físico. Porque o que eu vejo é, no fundo, quase como se eu só vejo o resultado. Eu não vejo a influência. Então, quando nós vamos, de alguma forma, ao encontro das nossas partes e criar algo mais integral, esta visão, esta percepção, este abraçar-nos inteiros, vamos começar esse tal caminho de apaziguamento e de reconciliação, que é fundamental. É fundamental. Enquanto nós nos encararmos como alguém que é só um corpo físico, ou como alguém que é só o inteligente e o resto não importa, como alguém que é hipersensível e quer salvar o mundo e não quer saber de mais nada, estamos a alimentar desequilíbrios, ou como alguém que é tão espiritual que faz bypasses espirituais e depois se esquece que tem que descer à Terra e estar enraizado porque estamos na Terra e tem um processo de encarnação para vivenciar. Então, não há, ou pelo menos eu até hoje, nesta experiência toda, não conheci ninguém que não tivesse um corpo emocional e que não fosse uma influência na sua vida física, mental e espiritual. Portanto, isso é mais um daqueles estigmas. Há aquelas pessoas muito. Elas, essas pessoas que nós imediatamente diagnosticamos como extremamente sensíveis e fragilizadas, correspondem às pessoas que têm uma sequela física muito visível, que também existem, ou que têm uma incapacidade temporária de discernimento, o que quer que seja, mas parece que isso é uma coisa mais presente, não é mais presente. As pessoas, dá um tempo para cá, estão a dar mais atenção às suas emoções. Isto é muito notório nos homens, por exemplo. É muito recente. Os homens não se fragilizavam, os homens não podiam chorar, um homem não chora. Então, eles não cresceram e foram educados por mulheres. Não é? Mas eles não, a maior parte não cresceu, os nossos pais não cresceram a serem aceitos com naturalidade, a chorar, ou a fragilizar-se, ou a partilhar o que sentiam. É tudo muito novo. E nós, de alguma forma, achávamos que até já estávamos nesse caminho. Sim, estávamos um bocadinho mais. Mas como nos queremos muitas vezes armar em homens para sermos fortes e para sermos iguais e resgatarmos, porque é toda uma história que a mulher tem, sair daquela influência patriarcal, fomos camuflando também muitos dos nossos sentidos que agora também estão a emergir, juntamente com os dos homens. Eu acho que, sinceramente, sinto que é este o processo que estamos a viver e que é muito rico, porque nos está a revelar a verdade de quem nós somos. Está a deixar de estar camuflado, não tem que estar camuflado. Eu sou sensível. Porque nós, o que nascemos a saber rir e a saber chorar. Ninguém precisa de nos ensinar, não é?
Portanto, porquê que a pessoa se há de esconder se está a chorar? Ou porquê que ela há de diminuir o volume da gargalhada se estiver a rir e for adulto? Ok? Acho que nós temos esse caminho a fazer da naturalidade, da espontaneidade, obviamente sem agredir o outro, é fundamental para nós nos cumprirmos. E que conversa interna é que tu achas que nós podemos fazer connosco próprios para podermos ter essa liberdade interior e essa vontade? Ou seja, como é que nós temos que nos tratar? Porque as palavras são importantes. Aquilo que nós Sim. dizemos conta. E eu lembro-me, por exemplo, que há várias pessoas agora que falam muito da importância de dizermos eu sou suficiente. É uma frase que podemos usar Uhum, connosco uhum. próprios. Que outras frases é que existem ou que conversa é que nós podemos ter? Olha, uma das coisas que nós buscamos, até para o equilíbrio, é, é estar e sentir paz, ok? Hum, e para nós alcançarmos isso, que nos parece fundamental, é preciso desenvolver uma coisa que a maior parte das pessoas não está a conseguir viver, que é a paciência. Porque a paciência é a ciência da paz. Então, a paciência, treinar a paciência, vai nos conduzir a estados, isso é uma das coisas que é fundamental, segundo o meu entendimento, hum, porque tudo aquilo a que nós dedicamos atenção cresce. Portanto, se nós dedicarmos atenção a percebermos as percepções que temos quando ficamos impacientes, quando algo rapidamente nos tira do nosso eixo, perdemos a paz, vamos. Isso é um tipo de conversa, porque sou eu a descodificar os meus sensores, eu estou a conversar com a minha parte emocional, ok? Isto por um lado. Então, outro é fundamental, que é respirar com consciência. Porque respirar, e tu sabes muito bem, não é? Tu és professora de yoga, e ouvimos as pessoas dizer, ai, aquela pessoa é uma inspiração. O que é que ela está a dizer? Aquela pessoa acresce vida, inspira, quer dizer que ela acresce vida. Então, o que é que nós todos fazemos isso? Só que sem consciência a maior parte das vezes. Então, respirar com consciência de que estamos, e é outra linguagem que fazemos com o nosso corpo, estamos a trazer a vida para dentro de nós. E na expiração estamos a dar oportunidade a que saiam todos os resíduos que se acumulam junto ao diafragma, por exemplo, que são assim quase como aquela basezinha que fica no fundo da garrafa. Portanto, isso é um tipo de exercício. Ou pegar num espelho, olhar-nos nos olhos, pôr a mão dominante, se formos destros é a direita, se formos canhotos é a esquerda, no coração, olhar-nos nos olhos, e lembrarmos que dentro de nós somos como as matrioscas, que temos várias partes de nós, irmos até à essência e só dizer eu estou aqui para ti. Porque é isso que nós precisamos, é o que nós fazemos aos nossos filhos, trazemos-los para o colo, para o pé do coração, dizemos está tudo bem, eu estou aqui. E nós precisamos de sentir isso. Esse eu estou aqui significa que eu estou a habitar-me o mais próximo do pleno, porque nós estamos desconectados, ou seja, é como se estivéssemos em esforço, com uma elasticidade exagerada fora de nós, e nós precisamos de voltar ao nosso centro. Então eu estou aqui. É a ligação com o nosso transformador. Hum, há um cardiologista brasileiro que escreveu alguns livros, ele foi ao longo da história profissional dele, reconhecendo que havia vários tipos de patologias associadas ao coração que tinham a ver com os relacionamentos. Então ele escreveu um livro que é Quem Ama Não Adoece. Ele é cardiologista e o livro está espetacular, existe cá em Portugal. E ele explica isso, explica o poder de nós nos relacionarmos de determinada maneira. Portanto, isso tudo são tipos de linguagem. E, portanto,
quando há muito ruído mental, eu costumo propor às pessoas, convidá-las a fazerem um exercício, que é com os dedos polegar tapam aqui esta zona do tímpano, do ouvido, ok? Fecham, portanto, deixam de escutar cá fora, ok? Abraçam a cabeça, fazem assim, fecham os olhos, ficam centrados na respiração até ouvirem o bater do coração. Tudo o resto desaparece. Eles vão se conectar com o primeiro órgão que é formado. Eles vão regressar ao centro. E ao fazerem isso, entram em conexão e alcançam níveis superiores de pacificação. E esse exercício por si só é assim, é maravilhoso. Convido quem quiser a experimentar e a sentir os benefícios que isso traz. Porque o nosso coração é mágico. Não sei se já refletiram que é o órgão que não tem cancro. O coração não tem cancro. Porque ele está sempre a transmutar. Tá? É o trabalho dele, é a função dele. Portanto, E é há um. algum exercício que tu pudesses deixar-nos aqui como sugestão para fazermos para desbloqueio emocional? Algum ah, simples que as pessoas pudessem fazer sem acompanhamento em casa? em casa. Bom, para desbloquear as emoções, eu acabei por falar até um bocadinho antes. Nós temos, todos dentro de nós temos uma criança. A nossa criança, se estiver feliz e satisfeita, ela vai ser o motor do adulto com a sensação de realização e emocionalmente mais preenchido. Por isso, dar atenção à nossa criança é fundamental. Um dos exercícios que eu proponho que as pessoas façam é, e nós fazemos isto com toda a naturalidade quando temos filhos. Quando temos filhos, tiramos N fotografias e temos N fotografias para mostrar, porque estamos babadíssimos com os nossos tesourinhos. Então eu convido as pessoas a que tenham uma, duas ou três fotografias da sua infância, que se conectem com elas e que, se já estão a fazer, deem continuidade, se não, que comecem a trabalhar com a sua criança interior. Que peguem no espelho, se olhem no espelho, se o nome que escolheram para lhes dar quando eles eram pequeninos não lhes agrada, que imaginem que são os pais daquela criança, que nome é que lhe dariam, que diminutivo é que lhe atribuiriam para tornar a relação mais quente, mais calorosa, e depois vão pegar no espelho e vão dizer-lhe, por exemplo, Susaninha, eu estou aqui para ti, eu amo-te e aprovo-te cada vez mais, eu estou a aprender a amar-te. De dia para dia eu cresço e tu acompanhas-me. Criar um laço, mas nunca, a partir da altura em que se faz o resgate da criança, termos a consciência que a fomos buscar a um sítio onde ela estava perdida e nunca mais a abandonarmos. Porque a partir dessa altura nós não dependemos do pai ou da mãe ou do cuidador que não estava lá, somos nós, é um compromisso nosso. E se nós nos abandonarmos, já não podemos dizer que foi alguém, somos nós. Não quer dizer que nós não tenhamos amor suficiente para haver um dia em que nos distraímos e eventualmente, porque nós não precisamos de pegar no espelho, nós entramos no elevador, vimos um espelho e podemos sorrir e sabemos que estamos a sorrir para a nossa criança, podemos passar reflexo do carro e saber, é importante, ou só pôr a mão no coração e dizer eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou contigo, porque muitas vezes ficamos assustados, ficamos inseguros, e é a diferença entre a criança e o infantil. O infantil é o comportamento que faz com que nós fiquemos toldados, impotentes, tão carentes que já não conseguimos ver nem sentir mais nada. A criança
empoderada é a criatividade, é a alegria de viver. Por isso é importante resgatar a criança para vivermos com ela como o nosso maior impulsionador de vida. Imagina que nós vamos e podemos levá-la pela mão e desfrutar. No início, há 25 anos talvez, quando eu comecei, eu tinha um problema de saúde grave e estava a resgatar a minha criança. Eu cheguei a ir ao cinema e comprar 2 bilhetes como exercício, era um para mim e outro para a minha criança. E eu fui ao cinema e eu sabia que aquele lugar ali ao lado estava a ser preenchido pela minha criança. Porque quando eu era pequenina, força das circunstâncias, e eu não ia ao cinema. Eu lembro-me que eu já era muito crescida quando fui pela primeira vez ao cinema. Então, para cada um vai saber quais são as suas carências e de que forma é que pode nutri-las. E isso vai criar dentro de nós um reforço, e a mágica é que não dependemos de ninguém. Nós estamos lá, estamos sempre à mão. Linda partilha. Obrigada, Antónia, e obrigada pela sugestão do exercício. Queria ainda perguntar-te que projetos é que tu tens atualmente, o que é que estás a fazer, Uhum. onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, bom, dou consultas em 2 espaços, em Lisboa, e aqui na costa, às vezes quando as pessoas me pedem muito, porque não querem ir para Lisboa, embora eu goste muito do sítio onde eu trabalho em Lisboa, fica ali perto do Marquês de Pombal, também não é nada longe, mas pronto, às vezes eu aceito e dou consultas aqui na costa. Isso é uma das coisas. Projetos, curto prazo. Princípio de julho vou numa missão a São Tomé, eu faço missões humanitárias em África, portanto, e agora estava interrompido por causa do Covid. Temos uma grande missão assim em stand-by, que é a missão à Guiné, porque temos muitos projetos a correr lá, um orfanato, projeto de escola, um centro de acolhimento de crianças deficientes, um projeto de granja, é assim uma coisa toda muito estruturada que já acompanhamos há muitos anos. Vou pela primeira vez agora a São Tomé, fui convidada para ir nesta missão. É um projeto de escola também, que já tem 15 anos, onde nós estamos neste momento a criar condições para os meninos que sonham vir a licenciar-se terem padrinhos de escola, ou seja, para ajudarmos a que eles possam concretizar o seu sonho. Mas vamos também, como voluntários, ajudar a criar infraestruturas de base, nomeadamente casas de banho para algumas famílias, sendo que vamos fazer de ajudantes de pedreiro, por exemplo. Imagino-se que eu não tenho jeito nenhum para ser pedreiro, mas tenho para ser ajudante. Portanto, em julho vou a São Tomé, em outubro contamos então fazer a missão à Guiné. A missão à Guiné, nós atravessamos a África toda, portanto vamos de carro, tudo o que levamos fica lá e regressamos de avião. Para São Tomé não, vamos e vimos de avião. Retomar o voluntariado no IPO, que é assim uma coisa que me preenche profundamente, e estes são assim os projetos. Tenho um projeto a longo prazo que gostava muito de realizar e acredito que vou realizar ainda nos próximos anos, que é uma parceria com 2 albergues para animais abandonados, em que eu partilho com eles os contactos que tenho na Holanda e na Alemanha que recebem animais para serem adotados por famílias responsáveis, e porque eles não têm praticamente animais abandonados, e portanto esse é uma associação do Montijo. Agora apareceu aqui o meu Rafa, que também aparece no vídeo, vem sempre ver o que é que se passa, e a Borricadas, que é uma associação que acolhe burros que já não são úteis para serem explorados, mas que têm cerca de mais de 10 anos de vida e em vez de irem para abate, são adotados por eles. Então pronto, projetos não me faltam. Ainda bem. E, Antónia, portanto, podem me encontrar, se para as pessoas for
estou no Facebook, Antónia Loureiro, podem me mandar uma mensagem no Messenger. E pronto, terei todo o gosto, ou se tiverem alguma dúvida relativamente ao que aconteceu aqui também, eu, eu colaboro, ajudo, faço como for melhor, ok? E para terminar, Antónia, és uma pessoa feliz? Sou, sim. Não há ser feliz, isso não existe. Não há, isso não existe. Ser feliz é um estado. E eu costumo associar a felicidade é como tomar banho ou como lavar os dentes. Nós não passamos sem lavar os dentes. E, portanto, se nós não tomarmos banho ou se não lavarmos os dentes, vamos nos sentir desconfortáveis. Portanto, temos que fazer essa manutenção, não é? E a felicidade, esse estado, é a mesma coisa. E a tal impermanência, ou seja, esse não dar por garantido que amanhã é um dia que eu vou viver, permite-me viver plenamente ou cada vez mais próximo disso cada dia. E isso faz-me muito feliz, porque se eu morrer hoje, eu posso me perguntar como é que eu me sinto, o que é que eu sinto, e eu estou feliz, e eu sou feliz. Então, essa manutenção é o que eu recomendo, pelo menos para mim é a minha receita. E é o poder de escolher. Eu escolho, eu posso escolher. Isto não quer dizer que não haja momentos mais desafiadores, porque eles existem, mas eu também posso escolher. Mesmo nesses momentos, às vezes, são as maiores provações. O que é que eu escolho? Talvez porque eu convivo com outras etnias que não têm nada e me dão banhos de aprendizagem de como ser feliz sem nada ou com muito pouco, e eu sinto-me muito honrada por isso. Então, acho que hum, nem sequer me poderia dar esse luxo, porque uma vez que eu não posso permitir-me isso e não quero, ok? Eu acho que nós podemos escolher em cada momento o que é que, se não estou bem, também me acolho. Se eu tenho momentos em que, em que eu não sinto hum, que o que está a acontecer naquele momento, ou seja, eu vejo muito poucas notícias, mas às vezes acontece, nós vamos pela rua e há movimentos que acontecem, eu sou muito sensível aos animais, enfim, à humanidade e aos animais. E, mas eu acolho, isso é uma forma de me amar e rapidamente volto a um estado onde eu sinto que, ok, existe, faz parte da humanidade, existe o positivo, existe o negativo e por isso está inteiro e funciona e, e está certo. Querida Antónia, obrigada por teres escolhido estar connosco nesta hora e meia. Uma conversa inspiradora, muito profunda, com muito para explorar ainda. Quem quiser pode contactar-te, saber mais do teu trabalho, fazer sessões contigo. Vale mesmo a pena, a Antónia é fabulosa. Realmente nós conhecemos na Escola Transpessoal. Ela foi minha tutora e o trabalho com ela é fabuloso. Ela é extremamente sensível, perceptiva, vai àqueles pontos que tu precisas mesmo de falar. Eu aconselho vivamente que te procurem, se precisam de conversar, de fazer um trabalho mais profundo a nível emocional, tu és sem dúvida a pessoa certa. Então, obrigada uma vez mais por este Gratidão. pedacinho do teu tempo, pela tua partilha. Obrigada também a quem nos acompanhou. Este episódio fica gravado, vai ficar disponível em viver.pt, também aqui no Facebook e no Spotify. Portanto, se depois querem voltar a ouvir ou partilhar com alguém que sentem que pode beneficiar de ouvir este tipo de temas, por favor, façam-no e acompanhem-nos nestes nossos episódios do Caminho da Felicidade e nas outras rubricas que temos aqui no Viver Talks, no nosso Yoga Live. Obrigada, minha querida Antónia, até à próxima. Gratidão. Até à próxima. Um beijinho muito grande. Obrigada a todos por nos terem acompanhado. Até ao próximo episódio. Obrigada.